Você tá cansado de ler a sua Bíblia e não entender nada. Se sente superficial, sente que não consegue extrair o que o texto realmente diz, as palavras estão todas embaralhadas na sua mente, você não sabe nem por onde começar e você tá pedindo socorro. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu fiz ao longo desses 2 anos em que eu voltei para os caminhos do Senhor, para a glória de Deus Pai, que fizeram com que eu aprendesse muito mais nesses 2 anos a respeito da Bíblia do que em muitos anos antes de eu ter saído e tudo mais. Então, assim, realmente tá fazendo toda a diferença na minha vida prática de fé. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Oi, gente, meu nome é Ellen, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu separei 7 coisas que precisamos compreender e entender. A primeira coisa que você precisa entender para que seus estudos em teologia, seus estudos na sua Bíblia sejam muito mais profundos, verdadeiros, você consiga adquirir muito mais conhecimento através das escrituras do que antes. Você precisa entender o que é exegese e hermenêutica. Eu vejo muitas pessoas falando em muitos meios, principalmente em muitas igrejas. Glória a Deus, na minha a gente aprende isso na EBD de manhã. Mas o que acontece, gente? Deixa eu explicar aqui o que é exegese e hermenêutica. Vamos lá. Vamos supor que você pegou uma caixa antiga da sua mãe e pegou uma carta que ela fez quando ela tinha 20 anos de idade. Vamos supor que essa carta que ela fez quando ela tinha 20 anos de idade era nos anos 80. O que isso significa? Isso significa que quando você pegar a carta da sua mãe para ler, você tem alguns princípios do que ela fez. Como assim? Ela escreveu uma carta. O que é exatamente uma carta? Uma carta é uma escrita em papel que a gente faz, a gente põe um remetente, ou seja, a gente põe a pessoa que vai ganhar, a pessoa que escreveu, a gente escreve o dia, a gente escreve o lugar, o local onde foi feito, a gente põe selos e tudo mais. Você entende o que ela estava fazendo, o que significa, você vai reunindo muito conhecimento a respeito daquela escrita para justamente fazer exegese. O que eu acabei de falar aqui para você é hermenêutica. São princípios e ferramentas na escrita que vão te ajudar a justamente fazer a exegese, que é pegar no texto o seu verdadeiro significado. Então eu preciso entender muito bem o que é hermenêutica e exegese justamente para tirar do texto a sua interpretação limpa, não enviesada, não ambígua, não com achismos, mas exatamente o que aquele texto quis dizer. Se você quer aprender melhor o que é hermenêutica e exegese, gente, tem muitos vídeos incríveis aqui no YouTube. Inclusive, eu assisti vários vídeos no YouTube maravilhosos já a respeito disso. Então, procurem, vocês vão achar muito facilmente e vai ser muito bom para a edificação de vocês. Agora vamos se debruçar sobre os textos. Você precisa de uma Bíblia. Eu tenho aqui, gente, 3 Bíblias. Eu tenho uma Bíblia um pouco menor, mais fina. Eu tenho uma de anotação, que é essa daqui que é super linda. E eu também tenho uma Bíblia de estudos que é enorme, tem vários comentários, tem mapas, sessões de comentários de grandes teólogos e tudo mais. Mas a questão é, você não precisa ter 1 trilhão de Bíblias, apenas tenha uma com uma boa tradução. Se você não tiver absolutamente nenhuma condição de ter uma Bíblia física, pode ser uma Bíblia online, mas assim, gente, eu acho que você consegue uma Bíblia que seja física. Eu acredito que isso é o melhor, ter sempre uma Bíblia consigo, perto de si, porque o celular, gente, tem notificação, vai acabar fazendo com que a gente queira fazer outras coisas. Tenha uma Bíblia física, com certeza é o melhor. Agora, tradução, NVI, eu recomendo fortemente, é o que a gente usa na igreja. Eu sou batista reformada, eu acredito que seja uma tradução boa, clara, sem ambiguidade, vai te ajudar a entender e justamente fazer aquilo que a gente falou da hermenêutica e exegese de uma maneira apropriada. Então, uma Bíblia e uma boa tradução, é isso que você precisa. A Bíblia não precisa ser perfeita, maravilhosa, ela precisa ter o conteúdo ali integral dela, o Antigo e o Novo Testamento, e uma tradução interessante que você consiga extrair o melhor dela. A melhor forma que eu encontrei de estudar até aqui é a forma com que eu estou estudando agora. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai estudá-la por blocos. Ou seja, você não vai pegar um versículo aleatório e vai estudar ele. É assim, você pode fazer, eu acredito que em certos momentos em que você tá triste, é legal você ler uns salmos, onde Deus ampara as pessoas tristes, ajuda, mas se for pra gente estudar, eu acredito que estudar em blocos a Bíblia é o melhor jeito. Eu acho que assim, é um jeito que nos enriquece demais, justamente porque a gente precisa entender todo o contexto, toda a obra, o significado daquele texto integralmente. Então eu acredito que
por blocos é melhor, seja pequenos blocos ou grandes blocos. Como assim, Ellen? Os pequenos blocos eu diria que é, por exemplo, você vai ler, por exemplo, um livro de João. Um pequeno bloco, apenas um livro, ou um punhado, por exemplo, profetas menores, profetas maiores, e por assim em diante. Agora vem o pulo do gato, gente. Eu tô fazendo isso e tem transformado muito os meus estudos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler aquele texto. Ou seja, faça a leitura do seu texto. Por exemplo, você vai ler o Evangelho de João. Então você vai ler aquele evangelho, você vai ler aquele capítulo e você vai meditar naquele capítulo, conversar com Deus a respeito daquele capítulo e logo depois, quando você puder, quando você tiver um tempo, você vai usar a internet ao seu favor. Você vai escolher algum professor de teologia, algum pastor que seja professor de teologia e que leve o conhecimento das escrituras muito a sério, que seja muito exímio e proficiente no que ele está dizendo, e você vai ver uma pregação expositiva dele a respeito daquele livro. Gente, isso tem mudado muito a forma com que eu estudo, porque nem sempre a sua igreja vai estar estudando aquele capítulo que você quer aprender. E isso tem feito muito, muito bem para os meus estudos, porque por mais que eu tenha a Bíblia de estudo, uma pregação longa e expositiva a respeito daquele texto, de um homem ou de uma mulher que tenha aprendido muito a respeito daquele texto, de graça na internet, eu acho que assim, é de fato um ouro. Por exemplo, eu estou estudando agora Números e eu estou estudando a série do Emílio Garofalo, que é da Presbiteriana, a respeito de números. Então, assim, é um texto que eu acredito ser difícil, mas o Emílio está conseguindo deixar ele maravilhoso e está sendo muito incrível estudar o Pentateuco dessa forma. A terceira grande dica, gente, é participe de um grupo de estudos. Sério, gente, isso vai fazer muita diferença, mas não é pra você entrar em qualquer grupo e de qualquer jeito. Eu vou dizer agora o que eu fiz, que me fez muito bem. Eu agradeço todos os dias pelo Senhor ter me dado essa oportunidade. Eu sei que é legal estar com gente da sua idade, eu sei que é legal muitas das vezes você discipular, e a gente ainda vai entrar nesse tema no final do vídeo, mas, gente, entre num grupo misto com todo tipo de pessoa. Entre no grupo com um senhor idoso de idade avançada, com uma mulher que acabou de ter filhos, que tenha talvez uma pré-adolescente, que tenha um pastor, que tenha uma esposa de pastor, vários integrantes diferentes naquele grupo de estudos. Galera, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está num grupo de estudos que só tem jovem ou só tem adolescente, a gente está muito amarrado em uma consciência muito parecida com a nossa. Mais que outra pessoa agregue, ela tá vivendo os mesmos dilemas que a gente, ela tá vivendo os mesmos problemas que a gente, e isso é maravilhoso. É muito bom a gente ter um amigo, uma pessoa que nos ajude, que também passa pelo que a gente passa. Só que, gente, eu acredito assim, se eu quero ser mais inteligente, eu tenho que andar com pessoas mais inteligentes que eu. Ou seja, se eu quero ser madura na fé, eu tenho que andar com pessoas mais maduras que eu. E por mais que possa ter muitas pessoas da minha idade que sejam mais maduras que eu, é muito diferente você estar conversando diretamente com uma pessoa que passou praticamente a minha idade de vida perseverando na fé. E isso é muito forte. Então, os comentários que ela tem a fazer sobre um versículo, a história de vida dela, gente, isso está na Bíblia. É encorajamento mútuo, e a comunhão dos santos dessa forma é uma das disciplinas espirituais e faz muito bem para nós como corpo de Cristo. Isso vai agregar muito. E sério, gente, eu tô nesse PGM, acho que vai fazer 2 anos. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu entendi, quanta coisa me foi mostrada através da vida de pessoas que perseveraram na fé, através de pessoas que leram a Bíblia de um modo sábio e praticaram de uma forma sábia, eruditos da palavra, que justamente me mostraram conhecimento, que uma visão mais teológica, mais responsável a respeito daquele texto. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Muitas das vezes, principalmente nós jovens, jogamos no lixo porque a gente só quer estar com pessoas da nossa idade. Não seja esse tipo de pessoa. Você tá deixando de aprender e evoluir muito no seu conhecimento, no encorajamento, na perseverança por conta disso.
ok? O quarto, gente, ela é um pouco parecida com o que eu acabei de dizer, mas é em relação a EBD. Escolha uma igreja perto de onde você mora que seja extremamente responsável com o conhecimento das escrituras e que leve isso verdadeiramente a sério. Comece a frequentar aquela EBD. Gente, eu sei, pelo menos na minha concepção, EBD sempre foi uma coisa meio café com leite, uma coisa meio boba que você vai cantar uma música ou você só tem um momento ali de comunhão com os irmãos, é nada demais. Gente, não. Existem igrejas sérias que realmente querem transmitir muito conhecimento através das suas aulas. Na minha igreja, a EBD, tem vários ciclos. Esses ciclos têm várias aulas diferentes. Então, tem ciclos que tem hebraico, grego, a respeito da história da igreja, algumas aulas a respeito disso. Gente, é conhecimento puro, maravilhoso, de pessoas que estudaram e se debruçaram durante muito tempo a respeito desses temas, ali de graça pra gente consumir. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Isso com certeza vai agregar muito conhecimento. Nesse pouco tempo que eu fiquei na igreja, gente, porque eu acho que é pouco, apenas numa igreja séria, que realmente preza pelo conhecimento, apenas com essas EBDs, domingo de manhã, ao ler a Bíblia, muita coisa foi descortinada e eu consegui compreender muito melhor e me aprofundar muito mais, seja a EBD, seja grupo de estudos. Ele vai mostrar pra gente que a gente não sabe tanto, e é justamente a importância da gente estar com pessoas que sabem mais do que a gente procurar saber mais. Gente, a quinta dica, ela é: faça devocional e veja a leitura bíblica como uma disciplina espiritual, e é isso que eu tenho feito nos meus dias. Desde o início eu tenho posto na minha vida o devocional como um valor inegociável, só que eu não via ele como uma disciplina espiritual. E disciplinas espirituais são disciplinas que constam nas escrituras, que é justamente um local que a gente tem que preservar, adubar, estar sempre preservando na nossa vida de cristãos. O devocional é o momento que você pega durante o seu dia. Quando você pega um tempo específico do seu dia, você diz: agora eu preciso ler. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente não prioriza sempre vai ser deixado por último, e normalmente o que é deixado por último, normalmente a gente não faz, né? Então, tenha o seu devocional, tenha a leitura bíblica como uma disciplina espiritual que você precisa manter viva durante seu dia, veja como prioridade, e realmente, nem que seja um pouco tempo, seja meia hora de devocional, seja 25 minutos, seja 15 minutos de devocional, seja 5 minutos de devocional, não sei como é a sua vida, mas faça, com certeza. Deus quer essa comunhão, Deus ama a comunhão conosco. Então, isso é uma das coisas essenciais, negociáveis a respeito da leitura bíblica, do seu crescimento espiritual, do seu crescimento no conhecimento do Senhor através das Escrituras, ok? E também uma coisa legal que eu tô tentando fazer agora, que é memorize. Tente memorizar versículos, ou tente memorizar um pouquinho o contexto geral de cada livro, de cada texto. Por quê? Porque isso vai te ajudar justamente em algum momento de tristeza, de angústia, ou de felicidade, ou de confusão. Você vai se lembrar daquele versículo, ser um refrigério para sua alma. Você vai se lembrar daquele texto e você vai: opa, vou ler aquele texto porque ele fala exatamente sobre isso, eu preciso disso agora. Porque isso vai te ajudar a não recorrer a coisas seculares, coisas que não agradam a Deus, para lidar com aquilo que você está passando. Antes, você vai ter uma biblioteca magnética no seu coração, na sua mente, a respeito das escrituras, que vão fazer você ser uma biblioteca humana da Bíblia. Vai se lembrar daquele texto, você: opa, vou ler ele agora. Vai edificar a sua vida e com certeza vai agregar muito para o seu conhecimento das escrituras e para a sua fé na prática. E o sétimo, gente, e o último é: ensinem o que vocês estão lendo, memorizando e aprendendo. Das melhores formas da gente assentar o conhecimento em nós é ensinando a outras pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo bíblica, porque Deus disse: ide e fazer discípulos, anunciar o evangelho a toda criatura. Você está cumprindo o mandamento do nosso Senhor quando você discipula, quando você instrui, quando você ensina o que está nas escrituras. Justamente o momento que o Senhor pode usar você para falar dele para alguém que está necessitado.
Então invista em fazer discípulos e contar para as pessoas o que você tem aprendido, seja nas redes sociais, seja com seus amigos da escola, da faculdade, com o seu vizinho, seja com quem for. Faça isso. É isso, pessoal. Vocês gostaram das dicas? Gente, tudo que eu falei aqui foram coisas que realmente mudaram a minha vida. Me amadureceram demais. Eu sou muito grata por ter aprendido tudo isso com pastores, com irmãos da igreja, com pessoas aqui no YouTube que são muito inteligentes e são muito capazes, são muito eruditas. E é isso. Eu quero ver todo mundo aqui crescendo em conhecimento do Senhor, estudando as Escrituras, crescendo, ensinando ao próximo para o nosso querido Deus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito das Escrituras. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nesse canal. Vamos ficar todo mundo junto aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.